Ô, Daniel Souza, eu quero, como nova pauta aqui, né, próxima pauta, falar sobre o Equador mais uma vez, né? Eu falei no episódio de ontem, aqui no domingo, né, nesse último domingo, nós tivemos o segundo turno das eleições no Equador e o Daniel Noboa, ele foi reeleito. Então ele tinha sido eleito para um meio mandato, né? Ele apenas terminou o mandato do seu antecessor e, portanto, ele disputou agora uma reeleição e ele venceu, portanto, com 56% dos votos a opositora Luísa González. A questão é que a Luísa González ela não aceitou o resultado das eleições, não reconheceu e disse, portanto, que foi a maior e mais grotesca fraude da história do país. Hoje, no entanto, Daniel, a gente teve alguns observadores internacionais que falaram que, olha, o cenário que a gente viu, ele não é um cenário tranquilo, não foi uma eleição bonita de se ver, mas daí a falar sobre fraude talvez seja um pouco demais. Eu queria trazer, na verdade, né, para os nossos ouvintes, um pouco do que foi discutido. Assim, o que é que a opositora, né, a Luísa González, está dizendo que foi de fato uma fraude, e o que, por exemplo, os observadores da OEA e do Parlasul, né, Parlasul, que é o Parlamento do Mercosul, do qual, lembrando, o Equador não é parte do Mercosul, mas o Parlasul mandou observadores, o que foi colocado ali como pontos problemáticos. Primeira coisa, o Daniel Noboa ele deveria ter se afastado do cargo para disputar a eleição. E ele não fez. Em grande medida, né, ele não o fez porque ele tinha uma vice-presidente, né, que é a Verônica Abad, que rompeu com ele no iniciozinho do mandato, e, portanto, ele não queria se afastar, porque ao se afastar deveria entregar o poder nas mãos dela, e ele temia o que a Verônica Abad poderia fazer com o seu poder. Ele chegou a indicá-la, Daniel, como embaixadora em Israel, né? Pensou assim, como é que eu faço para mandá-la para longe? Para longe, para bem longe. Israel. E ela negou, e a gente chegou a ter um caso, Daniel, num dia que ela foi trabalhar e o gabinete dela estava trancado. Né? Isso é a maneira pela qual a coisa estava sendo lidada. Ele chegou a tentar indicar um gabinete alternativo para que ele, se afastando, não fosse a Verônica Abad. A justiça não permitiu, no entanto. Então, o que os observadores internacionais estão dizendo, Daniel, é que, olha, isso é uma irregularidade, mas não há fraude. Né? O que a Luísa González está dizendo, que ela está alegando, é que não é só isso, é que apareceu voto, que a maneira pela qual a contagem foi feita claramente demonstra que, estatisticamente, aquela quantidade de votos não poderia estar ali. O que os observadores internacionais estão dizendo é, olha, ele deveria ter se afastado, claro, mas isso não é uma fraude, isso é uma irregularidade. Outra coisa, Daniel, foi que o governo anunciou uma série de auxílios para produtores agrícolas, jovens adultos, empreendedores, a juros que chegam a $1.000. Daniel, $1.000 é dinheiro pra caramba, né? Dependendo ali de quem é, isso pode fazer uma diferença enorme. Aliás, para grande parte das pessoas faz uma diferença muito grande. E, mais uma vez, o que os observadores internacionais dizem é, pode dar $1.000 chegando no segundo turno das eleições? Cara, pode, não é para dar. Mas isso é fraude? Não, isso não é fraude. Agora, o partido da oposição, né, que é a Revolução Cidadã, disse que desapareceram injustificadamente durante a contagem muitos votos da oposição, enquanto Daniel Noboa registrou incrementos estatisticamente impossíveis. Então, me parece, Daniel, que essa vai ser uma ampla discussão que a gente vai ter no Equador, mas o fato é que, ainda mais com o respaldo aí dos observadores internacionais, Daniel Noboa vai assumir um novo mandato, não parece que há muitas dúvidas com relação a isso, mas é importante trazer aqui quais são exatamente os pontos de discordância com relação ao processo eleitoral equatoriano, Daniel.